Bem-vindos ao workshop LaTeX. É, eu sou o Nuno, a Catarina vai estar comigo aqui a ajudar a dar-vos o workshop hoje. E, ok, vamos começar com uma pequena introdução que aqui é o LaTeX. LaTeX é uma abreviação de Lamport Tech, que é um sistema de preparação de documentos. Utiliza convenções de tagging e de markup, para definir a estrutura geral do documento e para formatar o texto do documento. No LaTeX, o utilizador utiliza texto simples em vez de texto formatado, como nos documentos What You See, What You Get comuns, tipo o Word, LibreOffice, Writer, o Google Docs, e utiliza as convenções de tagging para fazer toda a formatação e escrita do documento. Isto é uma definição mais formal. Uma definição informal é vocês escrevem mais ou menos a programar e vão construindo o documento em vez de estar a escrever e a formatar ao mesmo tempo como fazem em Word. E em vez de mexer uma imagem 1 centímetro e o documento a desformatar-se todo, vocês dizem que quero esta imagem aqui e a imagem não sai do sítio. E para quem não conhecia a LaTeX, é uma cena fixe de eles verem a fazer e parecem que são de outro mundo e que estão a fazer outra coisa completamente diferente. Ok. Os vossos melhores amigos que vos vão ajudar com LaTeX vai ser uma folha de copianços, que vou mandar o link aqui para o chat para quem quiser já descarregar. É que está o chat? Está aqui. Em que são apenas 2 folhas, mas têm basicamente tudo o que vão precisar de base. Desde formatação de texto, de tabelas, tipos de letra, não, tipos de letra não sei, mas tamanhos de letra, como dar espaços horizontais, espaços verticais, formatação matemática, têm aí tudo. Isto, quando estiverem a construir os vossos documentos, seja para o que for, dá-me muito jeito de ter isto aberto ao lado. Porque um símbolo que não saibam o código é só ir lá ver. Uma coisa que precisem rápida, vão lá ver. E quando não souberem, é só irem ao Google. Há montes de páginas dedicadas a resolver problemas em LaTeX. O próprio Overleaf tem um guia que grande parte das vossas pesquisas vão acabar lá, que é quase sempre o primeiro resultado que aparece. E eu penso que o mais importante é simplesmente não ter medo de procurar cenas. Se não sabem, pesquisem. Há sempre outras pessoas que já tiveram esse problema, que já encontraram soluções. Acho, pelo menos experiência própria, eu sei pouco, porque LaTeX é um mundo gigante. Sei que, ok, é possível fazer isto, deixem-me pesquisar como é que se faz. Eu já fiz isto num documento anterior, vou ver como é que fiz e copio. Então é simplesmente não terem medo de procurar coisas e de descobrir novas maneiras de as fazer. Ok, vamos começar com criar um simples projeto no Overleaf. Espero que toda a gente tenha criado já uma conta para poupar aqui uns minutos e uns segundos. Ok, este aqui está o meu Overleaf. Posso fechar aqui umas coisas. Se vocês já usaram o Overleaf, vai estar assim um bocado mais cheio como o meu. Se não usaram, é completamente normal ter tudo vazio. É só chegar New Project, Novo Projeto e Blank Project. Dão um nome ao vosso projeto e está feito. Tem o vosso primeiro documento Overleaf criado. Ele cria já com algumas definições. A classe do documento, que é um artigo, que é o mais usado e pelo menos é o que nós usamos com mais regularidade e que permite-vos fazer montes de coisas. Há outros tipos de documentos que lá está, estão descritos naquela folha de copianças que vos mandei e depois utilizem e investiguem o que mais vos se adequar ao que vocês querem fazer. De seguida temos um use package basicamente vai definir como é que a codificação dos caracteres é feita, mas isso são coisas do compilador. O Overleaf trata disso sozinho, não se precisam de preocupar. E em seguida temos aqui estes parâmetros que pessoalmente eu não costumo usar, mas definem o título, o autor e a data em que estou a trabalhar. E pronto, estes 2 comandos do Begin Document e End Document é a criação do vosso documento. Tudo o que esteja entre estes 2 comandos vai aparecer aqui ao lado no PDF. Eu posso chegar aqui, mudar Hello World, Ctrl S para compilar, um atalho rápido e
tenho o meu Hello World aqui. Ok, vamos continuar. Depois de ter o vosso projeto criado, temos a formatação básica de texto. Vou outra vez para aqui. Tudo que eu escreva cá dentro texto simples, corrido, vai aparecer do outro lado. Mas esse texto precisa de formatação, não vai ficar completamente à deriva na folha. E aqui apresentamos várias opções que podem ter para pôr texto em negrito, texto itálico, texto sublinhado, mudar o texto, assim, uma mudança de fonte rápida para tipo máquina de escrever e alterações no tamanho do texto. Tiny, foot size, small, large. Isto é case sensitive, tenham cuidado com isto. O large sem o L maiúsculo é diferente do large com o L maiúsculo, que é diferente de tudo em maiúsculo. E os tamanhos, estes são os default que já vêm, mas se mais uma vez se pesquisarem, conseguem sempre alterar o tamanho da fonte ainda mais. Aqui no fundo está um link, depois vocês vão ter acesso quando tiverem a apresentação para opções de como formatar a fonte do texto para todo o documento e todas as fontes que têm disponível, como instalar mais fontes, tudo o que precisarem. Agora vamos falar das secções. Não sei se já, como repararam, uma secção é este ponto aqui, que basicamente vai fazer o vosso índice depois e estrutura o vosso documento e apenas precisam de fazer /section e escrevem o nome da vossa secção. Se adicionarem um asterisco atrás, essa secção fica sem número, mas o resto continua igual. Essas secções podem ter subsecções e a numeração vai se adaptar sozinha, não precisam de fazer nada, só precisam de subsecção, escrevem o nome, subsecção, ainda tem mais um nível. Se precisarem de mais, pesquisem que há várias maneiras de fazer e há sempre montes de opções na internet para vocês fazerem ainda mais subsecções se precisarem. Para alterar o código de texto, vamos precisar de adicionar um package para quem já tem um bocado de experiência em programar um package, é uma espécie de um include. Normalmente coloca-se no início do texto e quando é compilado ele sabe, ok, vou precisar deste pacote externo para fazer alguma coisa. Então só precisam de adicionar o package, o nome do package em cima, fora do begin document e depois podem, neste caso é para mudar a cor e podem usar estes comandos para mudar a cor do vosso texto. O exemplo que temos aqui é mudar o texto para vermelho, a cor com o comando text color red, o texto vermelho vai aparecer em vermelho a seguir. O comando a seguir aplica-vos uma caixa da cor que vocês definirem na palavra que escreverem em seguida. Mais informações e mais tipos de cores podem ter tipos de cores defaults, vão estar neste link quando depois quiserem seguir para os vossos documentos. Agora, como tudo na vida, principalmente LaTeX, não tenham medo de praticar. E fica aqui um pequeno exercício para vocês começarem a pôr as mãos à obra no LaTeX. Para quem estiver a acompanhar ainda. E se tiverem dúvidas perguntas, não tenham vergonha de interromper. Vou escrever no chat se preferirem, tanto faz. Ok. 2, 3 minutos para uma mini pausa para fazer uma espécie de exercício de prática. Não precisam de escrever o texto tal e qual como está aqui, mas pratiquem alguma das coisas que foram mostradas. Uma pergunta. Disse que o atalho para a recompilação é Ctrl F? Não, Ctrl S. Ou clicar aqui no botão.
Também dá para pôr ele a recompilar sozinho, automaticamente, no auto qualquer coisa. Auto compile, acho eu. E assim ele vai compilando à medida que vais fazendo alterações. Minhoto, se calhar é melhor partilhares o exercício, exato. Ainda há alguém que não tenha conseguido fazer alguma coisa ou esteja com alguma dúvida a fazer? Ok, podemos seguir. Ok. A seguir é só. Espera, está aqui. É só apresentar uma breve solução, que é simplesmente adicionar o texto, adicionar a parte em negrito, adicionar o segmento para aumentar o tamanho do texto, mudar a cor para laranja e criar a secção. É tão fácil quanto isto. Posso tirar uma dúvida? Sim, Claro. claro. Vocês puseram tem o número de gatos, puseram os parênteses antes do large, é obrigatório? Sim, se tu não puseres só depois, o que ele vai fazer é que vai ficar todo o texto depois do large em large. E o que tu queres é só aquele bocadinho que está entre os curly brackets em large. Então tu usas os parênteses curly brackets para limitar o que é que fica com o tamanho diferente. Se tu os tirares e puseres só barra large e depois escreveres, o que vai acontecer é que tu vais ver todo o teu texto daí para a frente a ficar grande. Ok, obrigada. Chavetas. Chavetas. Avançando então agora aqui para as listas, há dois tipos de listas, as numeradas e as não numeradas, não é? Para fazer uma lista não numerada só têm que fazer itemize, e isto é uma estrutura que vocês vão ver muito em LaTeX, que é fazer barra begin e depois entre as chavetas o nome da coisa que vocês querem começar e depois quando terminam fazem barra end. Isto vai ser transversal para listas, para equações, para imagens, para mesmo muita coisa. Então vocês depois fazem barra item para cada número e à semelhança das secções vocês não têm que se preocupar com os números. Desculpem, isto aqui também não tem números, era no próximo. Pronto, mas então vocês fazem barra item, eles vão ficar sem qualquer tipo de numeração ou ordenação. Como podem ver no segundo ponto, entre os parênteses retos, ou escrevo aqui, basicamente esse texto vai substituir em vez de ter um ponto, vai ter o que vocês puserem aí. Por exemplo, no terceiro tem um ponto de exclamação, então em vez de ter uma bullet, vai ficar um ponto de exclamação. E em vez de ponto de exclamação, podem escrever o que quiserem, podem escrever gatos e toda a vossa lista, em vez de ter pontos, vai dizer só muitas vezes gatos. Na lista enumerada, pronto, é o que eu estava a dizer, vocês só metem item e, portanto, vocês não têm que se preocupar com os números, se entretanto acrescentarem para cima ou para baixo, ele vai atualizando sozinho. Podem começar uma lista dentro de uma lista, em ambos os casos, e assim, depende um bocado, mas pelo menos o que eu tenho feito, normalmente fica tipo 1, 2, A, B, 3 e por aí adiante. Pronto, e agora tenho aqui outro exercício para testarem as listas. Obviamente não têm que usar estas comidas, podem fazer com o que quiserem. Só uma dicasinha, onde diz nota, está a dizer nota em vez de ter o bullet. Portanto, pronto, já sabem como é que se faz. E agora podemos dar-vos uns minutinhos para pensarem e fazerem. Qualquer dúvida, claro, estejam à disposição de perguntar.
Se alguém tiver alguma dificuldade e também quiser partilhar o ecrã, também pode ser. Para o Hypovia também usamos o enumerate ou há outra? Sim, é o Outra diferente. enumerate. Se fizerem o itemize, vai ficar só com os bullets, em vez de ficar com o A e o B. Ok. Então por ser um enumerate dentro de um enumerate, ele faz automaticamente com o A e o B? Sim, Ok, obrigado. ele percebe que é tipo uma subsecção, mas é uma sublista. Já toda a gente conseguiu fazer? Ou melhor, alguém que ainda esteja a fazer? Já acabei. Vamos então avançar para a solução. Pronto, então, como podem ver, exatamente como tínhamos visto, para fazer a primeira lista é só itemize e depois na nota, em vez de ser um bullet, diz nota. Fazendo por prioridade, que é só dizer, vamos pôr isto por números, vocês não têm que pôr números nenhuns, é mesmo a sintaxe que quando fazem sem números, e depois tem uma sublista dentro da lista, tem exatamente a mesma sintaxe que a lista de fora. Ok, são mais apenas alguns comandos extra para ajudar na formatação de texto. O centering vai-vos centrar o vosso texto, resumidamente, ou outra coisa qualquer como um begin ou
os elementos dentro de um begin, ele vai ficar posicionado no centro da página. Flash right, flash left vão fazer o que dizem, chegar para a direita, chegar para a esquerda. Este barra par aqui é utilizado no fim do vosso texto, se quiserem dar um parágrafo, ou então simplesmente utilizam as duplas barras e ele assume que é um parágrafo. Outros comandos úteis são para criar novos comandos. Quando não querem estar a escrever um nome inteiro, simplesmente podem criar o vosso comando, e o exemplo que está aqui é /Felp. Cada vez que utilizarem /Felp, vai escrever o nome todo, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em vez de estarem sempre a escrever Faculdade de Engenharia. Agora vamos passar à parte interessante, que é a escrita matemática, que foi o objetivo inicial da formatação de TeX, depois com várias coisas de onde surgiu o LaTeX. E ok, aqui temos a parte de escrever equações. Mais uma vez aparece o menu Begin e apenas mudam para Equation. Escrevem a vossa equação lá dentro e ela fica escrita e aparece bonita no meio da página, numerada, tudo. Se fizerem Begin Equation Array, ele vai fazer um array de equações. Basicamente vocês escrevem as vossas equações no meio entre o begin e o end, e escrevem uma equação, fazem as duas barras para dizer que esta equação acabou, e ele vai escrever a próxima equação que vocês escreverem abaixo na linha seguinte, com uma numeração diferente. Como podem ver aqui, tem um i comercial ao lado do igual. Este i comercial o que faz é alinhar os iguais, de maneira que as equações ficam todas alinhadas, fica mais esteticamente agradável. Quando vocês fazem Begin Equation, tudo o que estiver lá dentro, o LaTeX vai assumir que está no modo matemático. No entanto, se quiserem escrever equações no meio do texto, ou quiserem uma equação fora, mas sem estar numerada por alguma razão, têm de dizer que querem entrar no modo matemático. Isso é feito utilizando o símbolo do dólar, e tudo o que esteja escrito lá no meio está no modo matemático e permite-vos fazer todos os comandos que necessitem de ser usados em modo matemático. Nestes exemplos aqui são apenas equações simples, coisas elevadas ao quadrado, multiplicações, somas, iguais, mas mais à frente vamos ver exemplos de comandos que só são reconhecidos se estiverem no modo matemático. Só para acrescentar uma coisa sobre as equações, se vocês no Begin Equation ou o outro puserem um asterisco, equation asterisco, as equações não ficam numeradas. Pode ser uma coisa que vocês possam querer fazer às vezes. Pronto, é só para saberem. Obrigado. E ok. Siga a praticar. Não sei se, acho que há muita gente aqui que não é de eletro, mas como nós somos, os exemplos que fizemos são quase tudo de eletro ou de gatos. Então, vocês façam um exemplo de equações como quiserem.
Eu tinha uma pergunta. Quando faço um parágrafo, automaticamente o texto é indentado. Se eu quiser que o texto não seja indentado, tenho que incluir sempre um flash left a seguir ao comando de parágrafo. Não propriamente. Ok, espera só um bocadito. Ok. Ok, estás a falar deste caso, certo? Sim, a palavra texto fica automaticamente ligeiramente indentada. Se apagares o parágrafo, afinal não. Tens de tirar a linha no meio. Afinal não. Ah, ih, Eu tentei fazer flash left e a indentação desapareceu, mas não sei se existe alguma forma mais simples, além de fazer barra par barra flash left. neste momento não sei. Nunca me aconteceu isso. Quer dizer, nunca precisei neste caso, mas Sim, sem problema. Eu acho que é o comando no event. isso. Também podes logo no início do documento fazer barra set length, abrir, esqueci-me outra vez, chavetas, par e dente, basicamente vou passar para aqui e podes tu decidir qual é a indentação e I guess que podes fazer. Ok, obrigado. Ok. Ainda há alguém que esteja a fazer, que não tenha conseguido fazer alguma coisa? Eu tenho uma dúvida que é porque o resultado sai diferente quando eu faço backslash duas vezes e backslash par. Ok. Sai diferente. Sai com par, com parágrafo, né? Ele faz lá a indentação com, pelo menos aqui, com dois backslash não faz. Ok. É porque os dois backslash é tipo new line. Sim. E barra par é parágrafo. Feed linha, começar nova linha e o barra parágrafo. E o parágrafo é que é o iniciar parágrafo mesmo. Ok, thanks. Isto era uma possível solução para o exemplo de cima. Tem, mais uma vez aqui, mudar o tamanho da letra, fazer parágrafos, se fosse preciso, e uma equação inline, a que está aqui no início, uma equação que sai aqui. Então, okay. Que fica fora do texto, e os dois exemplos com begin equation e
e o equation array. Avançando então agora para matemática um bocadinho mais complexa do que somas e tipo de multiplicações. Tenho aqui as formas de fazer coisas que vocês provavelmente vão precisar muito, frações, raízes quadradas, aquilo de pôr coisas elevadas a. Se não puserem as chavetas, o que vai acontecer é que só o primeiro caractere é que vai ficar elevado e depois eles vão ficar todos na linha normal. Portanto, se quiserem pôr mais que um caractere ou mais que um número, ou que seja, não se esqueçam de pôr as chavetas, não é chavetas, é chavetas. A mesma coisa para quando querem pôr em subscript. O somatório tem aqui sum k igual a 1 e depois elevado a n, ou seja, vai ser em baixo vai ser k igual a 1 e depois em cima até n. E depois à frente metem a vossa expressão usando a sintaxe de trás, tipo, depois metem sqrt2x ou qualquer coisa. Pronto, isto aqui é mesmo, só vai aparecer o bonequinho do somatório com a parte de baixo e a parte de cima. Mesma coisa para o produtório. Para o integral, aqui é um bocadinho mais esquisito, mas pronto, isto aqui, ao fazerem barra int, não vai fazer um inteiro, é mesmo um integral. Depois tem o lower limit, que é o número de baixo, o upper limit, que é o número de cima, e depois podem começar a pôr o que quer que seja que vocês queiram pôr no integral, neste caso, por exemplo, x², e no final metem d e a vossa variável. Também há muitos tipos de parênteses em LaTeX, mesmo muitos, tem os parênteses normais, não tem que fazer nada, é só pôr o vosso teclado, os parênteses retos também não é fazer nada, é pôr o vosso teclado. As chavetas, que não se chamam parênteses escuros, têm que pôr a barra, porque senão ele pode achar que vocês estão a tentar fazer algum tipo de comando ou o que seja, então vocês estão a barra para ele saber que é mesmo para escrever as chavetas. Os parênteses angulares são aqueles que são assim. Às vezes são úteis, por exemplo, de coisas com ângulos. As barras verticais é literalmente como está aqui, vocês não têm que fazer nada, é só pôr do vosso teclado. Para fazerem barras verticais duplas, por exemplo, para o módulo, então têm que pôr barra vertical. Ui, os tamanhos. Tem vários tamanhos, é como para o tamanho das letras, ele é case sensitive, portanto o big pequenininho vai ser o mais pequeno destes todos e o big com o B grande e 2 Gs vai ser o maior. Isto é porque vocês têm as chavetas por default, as chavetas, as parênteses, o que seja, por default vão sempre ficar com o tamanho do texto. Às vezes, se vocês tiverem uma fração, a fração vai ter o dobro da altura, então vocês vão querer uns parênteses um bocado maiores para abrangirem toda a fração. Não são coisas mesmo necessárias, mas se vocês quiserem que o vosso texto fique bonitinho, pronto, pode dar jeito. Avançando. Obviamente, isto não seria muito útil se vocês não pudessem usar todas aquelas letras magníficas que nós precisamos constantemente para a física e tudo mais. O pi, pronto, é pi. Depois os outros têm aqui um alfabeto grego com os nomes, é fazer barra e o nome. Se puserem a primeira letra do nome em maiúscula, ficam com a versão maiúscula dessa letra. Para fazerem maior e menor, só têm que usar os do teclado, têm que estar em modo matemático. Para fazerem menor ou igual e maior ou igual é como tem aqui. Para fazerem só um igual é o teclado. Para fazerem um aproximado é a barra approx. Alguma questão? Ok, boa. Então tem aqui um pequeno exercício só para usarem as letras gregas, para fazerem o elevado a, tem aqui um somatório, pronto, divirtam-se. Qualquer pergunta, digam.
Para já está tudo a correr bem. Alguém teve alguma dificuldade? Sim, eu estou com uma dificuldade. Não sei se é porque tenho que estar dentro de uma secção ou assim, mas eu ponho o slash e a letra grega e ele ignora completamente. Eu acho que tens de estar em modo matemático. Basta pôr o dólar, depois fazeres a letra e ele depois fazeres dólar outra vez e pronto, já está. Ok. Já toda a gente conseguiu fazer? Eu não sei se estão sim ou não. Portanto, mais um minuto, I guess. Acho que é melhor perguntar já ao contrário, se houve alguém que não conseguiu. Assim. Não, podem ter vergonha de admitir que ainda não conseguiram. E eu não acabei. Ok, sem problema. Ok. Aí, se precisarem que volte para cima para mostrar alguma coisa assim rápida, estejam à vontade. Também tem sempre a LaTeX Sheet para consultarem também. Bem, vamos então passar à solução. Se alguém tiver alguma dúvida, digam. Senão depois também vocês podem ter acesso ao PowerPoint e podem terminar os exercícios quando tiverem terminado, se quiserem. Então, como podem ver, tem aqui texto normal, não tem qualquer tipo de formatação. Depois, abro em modo matemático para pôr o alfa e o gama e o pi. Depois tenho outra vez uma equação inline. O que é que tem de novo? Tem o r ao quadrado, que é como nós vimos. Se por acaso quiséssemos fazer r elevado a 24, relembro que era preciso pôr as chavetas, porque senão ia ficar r elevado a 2 vezes 4, e não era isso que vocês queriam.
Para fazerem o somatório, temos aqui numa equação numa linha sozinha, não é? Então tem o somatório que vai desde k igual a 1 até n-1 e pronto, tem a vezes r elevado a e depois tem uma fração, só para verem como é que se fazia uma fração. Depois tem aqui a parte do módulo, também era só para verem como é que se faz a raiz quadrada. Uma coisa só, aqui o IN é para fazer o pertence, o R, se vocês tiverem reparado, ele não estava a aparecer como se fosse aquele R de número real, que tem duas coisas no R, porque nós não incluímos uma certa biblioteca que era necessária para ele aparecer, mas mesmo assim, como estava em modo matemático e tudo mais, ele aparece como um tipo imponente, mas não é o R de números reais que nós estamos habituados, mas também é possível pô-lo, só é preciso importar uma biblioteca, como se fez, por exemplo, para as cores. E nesse caso, então, ao fazer em Math BB, já ia ficar o R bonitinho. Mas podemos avançar. Uma pergunta. Não. Para fazer o módulo, porquê é que não pomos simplesmente duas barras verticais que vai dar o mesmo aspecto visual? Assim, se dá o mesmo aspecto visual, força, mas potencialmente o que acontece é que se calhar o espaçamento vai ser um bocadinho diferente. Pronto, a forma como as pessoas criaram o LaTeX decidiram sugerir para se fazer é assim. Ok, Há sempre outras obrigada. maneiras, mas pronto, esta é a maneira recomendada. Outra Eu cena, tinha uma essa cena. pergunta. Desculpa. Força. Pá, então o que eu ia dizer era só essa cena do IN e do R não podiam ter ficado dentro do modo matemático. Sim, a questão não é essa. Se tu pusesse dentro do modo matemático, ias continuar a não ter o R bonitinho de número real. Porque a biblioteca não está importada, é só isso. Se pusesse em modo matemático, ia ficar exatamente igual. A única diferença era o X, que ia ficar, pronto, como aquele X que aparece a seguir dentro do modo, anteriormente dentro do módulo. Mas o R ia continuar a não ser um R de número real. Era preciso termos importado a biblioteca. E mais alguém estava a tentar dizer alguma coisa. Sim, mas não está diretamente relacionado com esse exercício. Simplesmente, quando não se quer numerar uma equação, eu já tentei pôr o asterisco em vários sítios e ainda não percebi muito bem onde é que se foi. Precisas. É logo a seguir a equation, asterisco. Sim, mas Ok. também é preciso Importar uma incluir-se a biblioteca. biblioteca AMS Math. Ok. Era isso que me estava a faltar. Pois, um Ok. problema de látex é que normalmente, látex, se vocês vão fazer um comando e é suposto ele funcionar e não está a funcionar, muitas vezes eles não vos dá erro nenhum, porque para ele é ok, tipo, vocês tentaram fazer um comando, eu não sei o que aquilo é, mas também não me incomoda, ele não me diz nada. E o que falta é uma biblioteca, por exemplo, para aquilo fazer efeito. Mas ele pode nem sequer vos dar nenhum aviso, às vezes ele faz avisos, por exemplo, se vos faltar-se $1 ou assim, ele ia mesmo avisar, não consigo compilar, está uma coisa esquisita. E vocês iam procurar onde é que faltava o dólar ou a chaveta ou o que fosse. Nestes casos em que vocês veem, se eu puser o asterisco, a equação deixa de ter números. E vocês fazem e ele não faz nada, ele simplesmente ignora 100%. Não quer saber. Vocês têm que depois pensar, e tal, falta uma biblioteca. Podemos avançar? Ok. Agora vamos passar à parte engraçada, que é manipular e incluir imagens. Que este sim vamos ter de incluir a biblioteca no início, que é tão simples como use package, como é que é? Graphic X. Só isto. E precisam criar uma pasta para guardar as imagens, só para ter os vossos ficheiros organizados. É apenas criar um ficheiro. Uma pasta. Sim, uma pasta imagens. E adicionar uma imagem à vossa pasta. E chegam aqui, upload. E
uma imagem qualquer que vocês tenham. Eu vou pôr o meu horário. E, ok, ele fica aqui, está carregada. E está pronta a ser utilizada. Se tiverem uma imagem à mão, carreguem já e fica pronto. Se não, descarreguem e depois criem a pasta e carreguem outra vez lá de volta. Para inserir a imagem no vosso documento, tem que usar o comando /include graphics e dentro de chavetas vai estar a pasta onde está a vossa imagem, outra barra e o nome e a extensão da vossa imagem. A extensão tem que estar, o nome e a extensão têm que bater certo com a vossa imagem, senão o LaTeX vai se confundir todo, vai dar erro que não encontrar a imagem em lado nenhum e pronto, vai se confundir. Isto suporta vários tipos de extensões de imagens, PNG, aquelas há umas de MATLAB esquisitas também, IMS, acho eu, PNG, JPEG, montes de cenas, até GIFs, acho que também funcionava. Com PDFs também conseguem, se quiserem incluir uma imagem que esteja no PDF, é só o mesmo include gráficos, o nome .pdf, mas nesse caso não é o ficheiro todo, é só a primeira página. Se tiverem uma imagem no ficheiro PDF, apenas a primeira imagem, ele vai importar essa imagem. Okay. Depois, estas imagens podem ser manipuladas em tamanho, escala, podem rodar, e isso é feito adicionando os parênteses retos antes do nome da imagem, que inclui gráficos, parênteses retos, tudo o que querem fazer, rodar, tamanho, largura, altura, escala, e de seguida fecham parênteses retos, abrem as chavetas e adicionam o nome da imagem. Podem alterar a escala, que vai mexer proporcionalmente na escala da vossa imagem, mudar a altura e a largura do texto. Tem, aqui no nosso exemplo, em Europa, usamos unidades métricas, mas também podem usar polegadas e qualquer outra unidade que ele reconhece. Ou simplesmente chegar lá e dizer quero metade da largura do texto, faz 0.5 / text width. E ele vai apenas acertar a largura da imagem para metade da largura do texto. E depois tens opções de rodar com o ângulo que vocês quiserem. E divirtam-se a brincar com imagens, por enquanto. Tenho uma pergunta. Sim. Eu tenho na escala que quero, mas uma parte da imagem está fora da folha. Excede a folha, como é que posso fazer isso? Centrá-la na folha. Isso nós temos uma parte dedicada a isso a seguir, mas uma solução assim, fácil e imediata é alterar a largura e a altura logo, em vez de fazer scale. É assim um processo moroso de encontrar a largura e a altura ideal para o sítio onde queres, mas já vamos abordar o assunto a seguir também. Ok, obrigada. Posso fazer outra pergunta? Sim. Qual é a diferença entre o Include Graphics e para a imagem e o Begin Figure? Já vamos isso a seguir. Ok. Para já, como é o exercício implica só umas coisinhas rápidas, para só a imagem, derrubá-la, Include Graphics está perfeito. Mas daqui a bocadinho já vamos ver.
Conseguiram todos? Acho que também não é muito difícil, é só o Encode Graphics. Pronto, aqui está a solução. Encode Graphics, o nome da imagem, com o caminho, se estiver dentro da pasta. E em baixo tem a manipulação da escala e do ângulo. Pronto, agora falando do Begin Figure, basicamente, se vocês quiserem pôr legendas, se quiserem fazer a referência mais tarde, então fazer o Begin Figure é melhor, porque permite-vos fazer todas estas partes. Então, vocês fazem exatamente como nas listas e nas equações, fazem /Begin Figure. O H significa here, ele vai pôr no local mais aproximado possível do sítio onde vocês escreveram. Tipo, se vocês escreveram no final de uma página, ele não vai conseguir pôr lá a imagem, então vai pôr no início da próxima, mas vai tentar pôr o mais aproximado possível do sítio onde vocês disseram. Se fizerem um T, ele vai pôr no topo da página, se fizerem um B, vai pôr no fim. E há mais letras que vocês podem pôr ali, é uma questão de vocês verem consoante as vossas necessidades. Centering, também podiam ter posto o flush right ou flush left, mas normalmente vocês querem uma imagem centrada. E depois fazem o Include Graphics, como antes. A Caption permite fazer uma legenda e ele vai numerando as imagens à medida que vocês vão acrescentando. Se vocês acrescentarem antes, ele vai atualizar-os para a frente, que dá muito jeito. A Label, desculpem, o meu gato quer sair daqui, eu vou só abrir a porta. Eu posso ir continuando. Basicamente, o label dá uma etiqueta à vossa imagem. E quando vocês quiserem fazer referência, neste caso, só teriam de fazer /ref, que vai ser falado mais à frente, e escrever o nome da vossa etiqueta. E o LaTeX faz referência automaticamente à imagem que tem essa etiqueta. Tenham mudado o número ou não, tenham mudado a imagem de sítio. Pronto, agora é para vocês importarem a mesma imagem ou outra que vocês quiserem, mas fazendo o Begin Figure, para porem lá a Caption, porem uma label, porque depois é suposto vocês fazerem referência à vossa própria imagem, ou seja, fazerem imagem /ref e porem o nome da imagem que vocês puseram e vão ver que ele aparece automaticamente o número 1. Ok, neste caso é fácil, porque vocês já têm uma imagem com label, mas se tivessem mais, pronto, ele ia conseguir fazer, por exemplo, 10 ou o que fosse. Ok. Um ponto para referir, acho que por default o LaTeX vai usar, vai legendar as imagens em inglês, ou seja, ia ficar figure 1. Se vocês quiserem que ele faça isso em português, apenas precisam de adicionar aqui um Use Package Portuguese Available. E ele faz isso automaticamente. E eu vou pôr aqui no chat. Ok. Como se toda a gente conseguiu, está alguém a ter problemas? Esta era uma solução, que é criar o ambiente figure.
parênteses retros H para ele ficar preso no sítio, ou o mais perto possível, centrar a imagem, include graphics, a legenda e a label. E a label para a imagem. Aqui no fundo está aqui o exemplo de o Bob está na imagem, fazem referência à label que lhe deram em cima. E assim tenho a certeza que nunca vão estar a fazer referências a imagens que depois vocês trocam de sítio, adicionam mais acima. E assim tenho a certeza que a referência está sempre certa. Só para não criar algum tipo de confusão, nós temos ali page break no início. É uma quebra de página normal, nós só pusemos porque a forma como o nosso documento estava, a primeira frase ficava numa página e o resto e a imagem ficava na outra, e foi só para ficar tudo junto, ou print para aqui. Mas pronto, já ficam a saber também mais um comando. O page break faz quebra de página. Ocasionalmente, quando vocês fazem importar coisas, que nós vamos ver a seguir, dá para fazer com que elas sejam sempre importadas numa nova página, e assim não tem que se preocupar em fazer quebras de página para diferentes secções ou o que seja. Mas nós vamos explicar daqui a pouco. Ok, outro ponto importante para os nossos documentos são as tabelas. Mais uma vez temos um novo begin para criar um ambiente de tabela. Tem os parênteses retros H, fixar a tabela num sítio, centering e outro begin. Este aqui, o begin tabular, vai definir exatamente o que é que contém nas células das vossas tabelas. Fazem o begin tabular, ele cria o ambiente onde vão escrever as células e logo a seguir, nas chavetas seguintes, tem 3 Cs separadas por traços. Resumidamente, cada C é uma coluna. Neste caso tem um C porque o conteúdo dessa coluna vai estar centrado. Se eu quisesse que estivesse alinhado à esquerda, ia pôr L de left, direita R de right, e os traços no meio são apenas indicativos a dizer que quero que me separe as colunas com um traço. Se eu tirasse qualquer um destes traços, as colunas não iam estar separadas por traço. Logo a seguir está um comando que é um hline. O que este comando faz é criar uma linha horizontal. Isto vai servir para fazer a linha horizontal em cima da nossa tabela, em baixo, e a separar as linhas se quisermos. A seguir ao hline temos o valor da célula 1, um I comercial, o valor da célula 2, outro I comercial, célula 3, quebra de linha com as duas barras, e escrevemos a nova row em baixo, a nova linha, célula 4 e célula 4, I comercial, célula 6. No fim de tudo, temos uma line para fechar a tabela. Em do tabular, podemos dar uma caption à tabela também, e bom, neste caso a legenda ficou com a tag que devia estar no label, mas podem dar captions e label das vossas tabelas também à vontade. Se quisesse uma linha a separar as duas linhas entre os valores aqui das células, ia ter outra vez o H-line. No entanto, esta maneira de escrever tabelas é muito chato. Escrever os valores todos à mão não é agradável. Existem ambientes mais fáceis de fazer isso. Há um site online que é este link aqui. Depois vocês, quando tiverem a apresentação, podem e devem usar, melhor do que escrever tudo à mão, que vocês geram a tabela dinamicamente lá no site deles e eles fornecem-vos o código. Resolve muitos problemas logo. Depois também está aqui outra alternativa, que é o Excel do LaTeX, que dá muito jeito. Vocês fazem as vossas tabelas em Excel. É um suplemento do Excel que neste vídeo está explicado como utilizar. Simplesmente selecionam a vossa tabela com tudo o que precisam lá, seja os limites, as cores, células juntas, e simplesmente eles convertem-os para código LaTeX, copiam o código, inserem no vosso overleaf e ele gera a tabela, sem necessidade de vocês andarem a escrever isto tudo à mão. E um pequeno exercício para fazerem uma espécie de um jogo do galo.
Alguma dúvida? Conseguiram todos? Ok. Podemos avançar para a solução, que não é nada mais nada menos que 3 colunas. Cada linha tem o círculo ou o X, conforme a posição que quisessem. Linhas a separar tudo. A caption com a legenda e uma label para depois futuras referências. Aqui, por acaso, nesta print está aqui um comentário que é feito quando vocês começam a linha com o símbolo de percentagem e tudo o que estiver no comentário não vai aparecer no documento. Ou seja, podem deixar comentários, deixar dicas sobre como o código está organizado, tudo o que quiserem. Se vocês estiverem a fazer um relatório muito grande ou com muitas pessoas e estiverem fartos, por exemplo, não sei se vocês estão no Google Docs e estão a escrever uma linha e depois alguém começa a fazer enters em cima e a vossa linha de repente começa a fugir para baixo e é mesmo chato. No Overleaf vocês também podem fazer vários ao mesmo tempo, mas há formas de contornar isto. Portanto, vocês podem criar pastas e depois nas pastas pôr fecheiros.txt e se vocês escreverem no vosso fecheirinho, as outras pessoas que estão a trabalhar nos outros fecheiros não afetam minimamente o que vocês estão a escrever e nunca vão ver o vosso texto a fugir, nem ninguém vai apagar nada por engano porque estão a trabalhar em fecheiros diferentes. E depois, para importar estes fecheiros é muito simples, porque só têm que chegar ao sítio onde querem, fazer input e pôr o nome do fecheiro, ou se estiver dentro de uma pasta, porém tipo pasta, barra e depois o nome do fecheiro, ou include. A diferença entre o input e o include é que no include ele vai pôr cada página, não é bem cada página, cada fecheiro numa nova página. Portanto, se vocês terem, por exemplo, as secções e vocês quiserem que cada secção comece sempre numa página, no início de uma página, então vocês usam o include. Se estiverem a fazer o texto corrido, então vão fazer o input. Uma coisa importante é que os fecheiros que vocês importam não podem ter qualquer tipo de cabeçalho, ou seja, aquela coisa de escolherem o tipo de documento, que no nosso caso era artigo, e dizer aquela coisa da língua ser português, isso não vai para os fecheiros que são importados. Fica só no fecheiro base, que é o main.txt, e o resto só se escrevem, começam a escrever e pronto. Se vocês puserem secções e tudo mais e importarem, imaginem que vocês estão a fazer e fazem uma secção, escrevem, outra secção, escrevem, depois o vosso colega também está a fazer secções, ao importarem não vai ficar 1, 2, 1, 2, ele vai fazer mesmo 1, 2, 3, 4, consoante a ordem que vocês importarem. Portanto, mesmo vindo de documentos diferentes, o LaTeX depois ordena as coisas direitinho. Pronto, agora a ideia é vocês simplesmente criarem um fecheiro à parte, importarem e só verem como funciona. Sim, e isto é útil para prevenir acidentes que aconteçam com Ctrl Z, quando há muita gente a trabalhar no mesmo documento. Se estiverem todos a trabalhar no mesmo fecheiro e eu dou Ctrl Z, posso estar a apagar coisas que outra pessoa está a escrever. Assim, se eu tiver a escrever no meu fecheiro, outra pessoa está a escrever no dela, posso fazer o que eu quiser à vontade, não apago o trabalho de ninguém. E também com tabelas, quando vocês importarem tabelas do Excel com células juntas, cores, aquilo fica muitas linhas com uma salganhada de coisas lá pelo meio e assim, se puserem num fecheiro à parte, dá um include da tabela e não fica no meio do vosso fecheiro bonito, porque toda a gente gosta de ver código bonito, ninguém gosta de ver código todo desorganizado. Tenho uma pergunta. Sim, força. Eu fiz o jogo do galo. Se eu
Porquê que ele fica-me a meio se eu não escrever mais nada e se eu puser o input de agora do novo text, e ele já vai para cima e fica ordenado com o resto do texto? Não sei se me fiz perceber. Se calhar é melhor partilhares o ecrã. Sim, acho que sim. Ok. Força. Ok. Ok, eu tenho isto, certo? Isto com o input. Se eu puser aqui o include, o jogo do galo vai-me para aqui para o meio e pronto, começa aqui o novo. Porquê que o jogo do galo vem aqui para o meio? Eu não sei exatamente a razão, mas isto também costuma acontecer com imagens. Se eles ficarem numa página sozinhos, eles simplesmente decidem onde é que querem ficar e Ok. normalmente metem-se assim a meio da folha. Agora não sei se isto é algum tipo de deve ser um tipo de predefinição, mas acontece a mesma coisa com imagens. Se tu não tiveres uma página só com uma imagem, e calculo, aparentemente com uma tabela também, ele simplesmente centra-se e pronto. Ok. Ok. Conseguiu toda a gente importar o outro ficheiro só para manter as coisas organizadas no código? Pronto. A solução é isto. Temos um ficheiro à parte, que tem cá as coisas escritas e dar input logo a seguir. Ok, agora os pontos que não se podem ser esquecidos nos relatórios e sei que há muita gente a fazer dissertações e doutoramentos cá, são as referências e a bibliografia. O LaTeX tem uma coisa boa que permite-nos criar ficheiros .bib, onde podemos armazenar a nossa bibliografia e todas as referências onde as tiramos, as referências, ok. E a precisa estar formatada de uma maneira assim um bocado especial, mas grande parte dos gestores de referências, Mendeley, Zotero, pelo menos esses dois sei que os fornecem os ficheiros .bib. Podem organizar isto tudo desta maneira e depois vocês apenas têm que fazer referência e este nome aqui e ele vai-vos, dependendo da posição em que puseram a referência, fazer referência ao artigo whatever que vocês tenham na bibliografia e faz isso de maneira automática e no fim do documento, se vocês quiserem, imprime-vos a bibliografia toda. Está? Para fazer referência apenas dar site, o nome do autor e no fim do vosso documento, se quiserem que esteja tudo impresso, basta fazerem barra no site com o asterisco e logo de seguida o comando bibliography style vai alterar o estilo como as referências estão escritas na lista de referências. Há vários estilos, vocês sabem. Neste link aqui vão estar mais diferentes argumentos de como organizar, diferentes argumentos a dar a este comando de maneira que ele organize de maneira diferente. Cada um tem a sua preferência, ou pode ser uma regra no relatório, ter as referências de uma maneira, qualquer coisa, e para acabar no fim é só bibliografia, neste caso é sample, porque no exemplo que eu estava a fazer chamei ao meu ponto .bib sample e ele imprime toda a bibliografia que estiverem a utilizar. E, ok. Obrigado pela vossa atenção. Espero que agora não tenham medo de continuar no mundo do LaTeX. O difícil é começar. Os meus primeiros documentos quando eu comecei foram horríveis. Alguns ainda são um bocado chatos, mas estão a ser melhores. E é uma boa ferramenta, pelo menos no Overlead, para fazer trabalhos colaborativos, ter muita gente a trabalhar ao mesmo tempo. Principalmente agora que estamos em casa, é muito mais fácil do que estar a mandar ficheiros de um lado para o outro.
E espero que tenha ajudado em alguma coisa, pelo menos a terem mais curiosidade em aprender mais e começar a utilizar. E que se tiverem alguma dúvida, perguntem a mim ou à Catarina, que os nossos e-mails estão lá em cima na apresentação. E espero que tenham gostado. Obrigada. Nada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, boa noite. Volta.